Muito boa tarde, tá começando agora o Conecta Mais Saúde, o seu encontro semanal com informações sobre prevenção, sobre qualidade de vida. Aqui você fica por dentro de todos os principais assuntos da área da saúde, sempre com especialistas tirando as suas dúvidas, trazendo orientações que fazem diferença no seu dia a dia. Gente, o programa de hoje tá muito bacana, tem muito conteúdo legal. A gente vai falar um pouquinho sobre as respostas, obviamente, de tudo que vocês mandaram pra gente ao longo dessa semana pro quadro Fala Doutor. Então tem um médico muito legal que vai conversar com vocês. A gente vai falar sobre melasma, né? Será que no frio a gente precisa também tomar cuidado com as manchas? E no final a gente vai ter um bate-papo muito especial com o Dr. Alexandre Tadeu. A gente vai falar sobre menopausa. Quais são os sintomas? O que a gente precisa fazer para identificar que está começando? Vamos falar de reposição hormonal. Então, tudo que você precisa saber aí em casa sobre menopausa. Então, fica aqui com a gente, se acomoda aí no sofá, porque o programa hoje só tá começando. Vem conferir comigo o Dr. Walter Miyamoto, que é médico, coloproctologista, e ele vai responder as perguntas de hoje aqui no quadro Fala Doutor. Doutor, tem hemorroida e dói quando eu uso papel higiênico. É normal isso? O papel higiênico é o maior inimigo da sua hemorroida, sabe por quê? Porque ele dá atrito. Então, moral da história, é melhor que você sempre faça a higienização com água, sempre que possível, claro, usando bidê, ducha higiênica ou até mesmo tomando banho. Quando não der, vamos supor que você está fora de casa, também não vai dar para ficar tomando banho fora de casa em todo lugar. Você usa o lencinho umedecido como a segunda opção. E quando não tiver, infelizmente, aí paciência. Aí usa o inimigo, o papel higiênico. Doutor, por que sempre que eu tomo café me dá dor de barriga? Isso acontece porque o café libera hormônios como a gastrina, que aumenta e acelera o processo digestivo. Existem ainda mais dois fatores muito importantes que a gente sabe que podem acelerar esse processo. O número 1, quem toma café com leite. Infelizmente, a gente sabe que o leite também é um dos fatores que fazem acelerar essa vontade de ir ao banheiro. E número 2, a ansiedade. A maioria das pessoas tem ansiedade atualmente e a gente sabe que a ansiedade faz com que você tenha mais vontade de ir ao banheiro. Então, o que eu recomendo é sempre ter um equilíbrio. Continua tomando seu cafezinho, mas sem exageros. E se caso você tenha alguma alteração que te incomode muito, que você vá muitas vezes ao banheiro, procura o seu coloproctologista. É isso aí, pessoal. Ó, eu sei que vocês estão gostando aqui do quadro. É muito bacana porque é uma forma da gente interagir. Vocês mandam as perguntas de vocês, a gente fica mais junto, né? Então, olha só, já envia a tua pergunta lá no nosso Instagram, @conectamaissaúde. Você pode mandar a sua pergunta através de texto, de vídeo, da maneira que você quiser. Pode mandar áudio também, não tem problema. O importante é que você interaja aqui com a gente. Então, já manda agora, não deixa para depois, porque senão depois você esquece. E quem sabe a sua pergunta vai ser respondida aqui na semana que vem. Agora um alerta importante que pode mudar um hábito aí na sua casa. Você ainda entra de sapato dentro de casa? Talvez vai mudar de ideia agora com o que eu tenho para te contar. Um estudo feito pela Universidade do Arizona, liderado pelo microbiologista Dr. Charles Gerber, revelou que a quantidade de micróbios e bactérias ali dentro do sapato são mais de 421 mil. Gente, é muita coisa, parece um banheirão público, né? Então, dentro dessas bactérias, né, que foram encontradas nesse estudo, tem bactéria fecal, tem vírus respiratório, tem vírus gastrointestinal, tem fezes humanas, agrotóxicos, parasitas e até ovos de vermes intestinais. Gente, então assim, ó, para você já se atentar, né, e não entrar mais com o sapato, pelo menos higienizar esse sapato antes de entrar em casa, porque o risco é maior para as crianças, né? Se você tem criança em casa, as crianças que andam descalço, então você trouxe a sujeira, a criança pisou de novo, né? Fica complicado, né? Então assim, gente, prevenção é sinônimo de saúde, então não deixe de limpar ali os sapatos, o calçado na hora que entrar em casa, porque você vai estar cuidando de você, vai estar cuidando da sua família. Agora a gente vai falar de um assunto que
que incomoda muita gente. Sabe aquelas manchinhas escuras na pele, difíceis ali de controlar, que é o famoso melasma? No verão, ele é febre nos consultórios dermatológicos, os dermatos recebem ali direto o paciente para falar sobre isso, mas agora no inverno, será que a gente pode relaxar ou é uma boa época para tratar o melasma? Para responder isso, a gente conversou com o dermatologista Dr. Raul Cartagena e ele vai falar tudo pra gente aqui nessa entrevista super especial. Vamos lá? Vamos conferir? Tudo bom, doutor? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-lo hoje aqui. E, doutor, pra gente começar, o porquê que o melasma aparece? O pessoal fica incomodado, né? Aquelas manchinhas um pouco mais acastanhadas no rosto, né? Sim. O melasma, ele é uma queixa muito comum no consultório. E eles são manchas que podem surgir no rosto, geralmente no rosto é a região mais acometida, e eles podem ter um fundo hormonal. Então, em períodos onde a mulher, por exemplo, tem maior flutuação de hormônios, como na gestação, você pode ter uma piora do quadro. Existem várias teorias por detrás da fisiopatologia do melasma e ainda não está totalmente elucidado ainda. Não tem uma causa direta, né, do melasma. Existem diversos fatores, é uma doença multifatorial. Né? É uma doença multifatorial, crônica e sem uma causa única. Então, na verdade, você tem que cercar por todos os lados no melasma. É isso mesmo. E assim, doutor, a gente vê o pessoal falando que no sol o melasma tem uma piora. E no inverno, como é que funciona isso? Melhora o melasma nessa época? A gente está entrando agora numa fase mais friozinho, né? Na verdade, quando chega o inverno, a gente tem menos exposição solar. E com isso você tem uma melhora no quadro, porque o melasma ele piora muito com a radiação, não só ultravioleta, mas também com a luz visível proveniente da luz solar. Então, nos períodos onde você se expõe mais ao sol, como a gente vai para a praia no verão, a gente tende a ter uma piora do melasma nessa época do ano. Ah, entendi. Então é muito mais pela relação da radiação solar na nossa pele e não pela questão da temperatura. Isso. Ah, olha só, você viu, pessoal, como que a gente aprende? Tem que falar com quem sabe mesmo do assunto, que com certeza vai ajudar a gente a se proteger, né, doutor? Em relação aos tratamentos, a gente sabe que tem uma série de tratamentos para o melasma, tem tecnologia que ajuda. Como que tá isso agora? Não existe cura para o melasma. Então, se alguém prometer cura para você, está mentindo. O melasma é uma doença crônica que precisa de tratamento constante e acompanhamento do seu dermatologista. Hoje em dia, ainda considerado o padrão ouro de tratamento do melasma, é o tratamento clínico, aquele que a gente faz em casa com uso de pomada. Ele ainda é considerado que tem o melhor resultado. Mas existem técnicas que nós podemos associar, como peelings. Aí o inverno é legal também, porque a gente pode fazer peeling nessa época do ano onde você vai ter menos exposição solar. E as máquinas como laser, algumas coisas, elas podem auxiliar, mas dependendo do tipo de laser, ele pode causar calor, aquecer o local e piorar um pouco o quadro. Então tem que ser muito bem pensado sobre qual tecnologia associar junto com o melasma. Todos os tratamentos, assim como o doutor tá dizendo agora, eles precisam ser focados em você, no paciente. Então não adianta copiar o tratamento do colega para saber se dá certo, não é mesmo, doutor? Com certeza, e a gente vê muito isso. Não só copiar de outros colegas, mas copiar dicas de internet ou pessoas que não estudaram, não sabem explicar muito bem ali, fazendo coisas que podem até piorar o quadro do melasma. Por exemplo, tem uma pomada que muita gente usa, a base de hidroquinona, que sim, ela é um padrão muito bom para o tratamento do melasma, por um curto período de tempo, 3 meses no máximo. Mais do que isso, ela pode causar manchas permanentes, em que nem laser, nenhuma outra tecnologia consegue tirar. Bom, doutor, você falou que precisa, né, de um controle contínuo, né, do melasma. Agora sim, existe alguma coisa que a pessoa pode fazer em casa, que ela pode ajudar? Sabe aquela dicasinha de casa? Tem alguma que, assim, para todo mundo que tem melasma, o ideal era fazer isso? A primeira dica é não siga dicas de internet, de pessoas que não sabem o que estão falando. Procure um dermatologista para saber se essa mancha realmente é melasma. Existem outras doenças que cursam com pigmento no rosto, então pode não ser melasma. Então você primeiro precisa do diagnóstico, segundo você precisa fazer um tratamento correto. Mas para todas essas doenças relacionadas ao sol, o filtro solar é o primeiro passo. Então se você quer já começar a fazer alguma coisa hoje, comece a usar o filtro solar, marque uma consulta com um dermatologista. Eu queria agradecer a presença do doutor. Obrigado, viu? E agora eu vou receber aqui no estúdio o Dr. Alexandre Tadeu. Ele é médico, ortopedista e especialista em nutrologia. E a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante na vida da mulher, mas também que gera muita dúvida
muito desconforto, que é a menopausa. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Obrigado Prazer mais estar uma aqui, vez, né? A poder gente falar sobre um assunto tão importante. É verdade. Menopausa, eu sei que incomoda muitas mulheres e é bom que a gente vai conversar com você hoje que está aqui em casa para saber mais, para você saber como manusear esse período que eu sei que deve ser bem difícil. Doutor, para a gente começar, quais são os sinais principais da menopausa? Tá. A menopausa, ela costuma dar sintomas na mulher, na verdade até um pouco antes, né? No período que a gente chama de climatério, que é a transição para a menopausa. Então, a mulher geralmente apresenta ondas de calor, sudorese noturna, que é aquele suor, a mulher acorda toda cheia de suor. Começa a ter também alterações do ciclo menstrual. No começo eles ficam mais curtos e depois mais longos. Não é de uma hora para outra, então? Não, começa a dar sinais antes de ter realmente a menopausa, de parar essa menstruação. Entendi. E quando começa a parar, existem também outras queixas, né? Tem algumas que são aquelas, assim, as mais comuns de todas, assim? Olha, a mais comum disparado são as ondas de calor. Mas outros sintomas podem aparecer, como insônia, despertares noturnos, a própria sudorese, né? São sintomas que são frequentes e às vezes até sintomas genitais. A mulher acha que está fazendo infecção urinária de repetição e na verdade já é um sintoma da menopausa. Uma coisa que eu vejo também, doutor, assim, principalmente eu vi minha mãe, sabe, assim, muita questão assim de esquecimento. Isso também acontece nesse período da menopausa? Acontece sim, é frequente, né, que isso aconteça. A gente chama de enuviamento, né, cerebral, que é o fog brain. Isso acontece por conta da queda dos hormônios. A gente sabe que hoje os hormônios femininos, eles têm uma atuação no cérebro muito importante. A progesterona, por exemplo, ela tem uma concentração no cérebro 20 vezes maior do que no resto do corpo. Caramba! Então, são hormônios muito importantes para a função cerebral. Você falou de hormônio, né? E eu sei que você em casa, eu tenho certeza também que você tem dúvida, principalmente quando a gente fala de reposição hormonal. Na menopausa é importante, né, doutor? Sim. A gente, claro, tem que individualizar, né, cada paciente. É importante a gente saber as queixas, saber como que está. Mas a reposição hormonal, ela é o tratamento padrão ouro. É claro que existem contraindicações para a reposição, mas ela costuma aliviar bastante os sintomas e, em contrapartida, costuma prevenir muitas das complicações que podem acontecer ao longo dos anos. Uma questão da reposição hormonal, eu acho que é uma coisa que muita gente ainda tem um certo preconceito, não é mesmo, doutor? Mas assim, pessoal, tudo é individualizado, né? E por isso que é importante o acompanhamento médico, por isso que a gente está trazendo aqui profissionais de referência para dar informação de qualidade para vocês, porque muitas vezes vocês estão lá, estão vendo lá no Google, ou então estão vendo ali na rede social, e muitas vezes acontece de acontecer automedicação. Então, por isso que é importante ter o acompanhamento médico, certo, doutor? Com certeza. É importante que se desmistifique, né, muitos dos preconceitos que existem com a reposição hormonal. Muitos deles vieram até de trabalhos médicos, às vezes, que tiveram erros e foram publicados, principalmente um que a gente chama que é o pior deles, que é o WHI de 2002, onde todo mundo parou de fazer reposição por conta de uns resultados errados, que depois esse trabalho foi revisto. Então, esses preconceitos e mitos precisam ser quebrados. Doutor, eu queria que você desse uma dica, porque eu acho que quando a gente tem uma pessoa que está entrando na menopausa, na família e tudo mais, acaba que envolve todo mundo, porque é uma mudança principalmente comportamental, né? Tem alguma dica que você pode trazer aqui para as famílias que estão nos assistindo aqui nesse sábado à tarde? Olha, é muito frequente a gente ver alterações comportamentais, né, de irritabilidade, oscilação de humor, e às vezes a pessoa que está passando por isso, ela não percebe. Ou às vezes percebe e acha que é algum fator externo, estresse do dia a dia. Então, sempre que alguém da família notar, principalmente em mulheres, ali em torno de 45, 50 anos, com algum desses sintomas, é importante que avente essa possibilidade de repente, ela estar entrando aí na menopausa ou no climatério. Gente, olha só, muita dica boa. Queria agradecer o doutor Alexandre aqui. Eu que agradeço mais uma convite. vez. Bom demais. É um prazer estar aqui. Estar com você.
Gente, ó, e a gente tá finalizando o Conecta Mais Saúde de hoje, então não esquece de seguir lá no Instagram, @Conecta Mais Saúde, sigam o Dr. Alexandre também nas redes sociais, @Nutrologia Dr. Alexandre. A gente fica por aqui e até o próximo sábado no Conecta Mais Saúde, aqui na TH+, SBT Vale.